Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Marcel Cavalcante e esse vídeo é uma parceria entre o canal Teatro do Oprimido, Arte e Educação e o Memorial Getúlio Vargas. E hoje eu trago para vocês um pouquinho mais sobre o Teatro do Oprimido, aquele método criado pelo teatrólogo Augusto Boal. E hoje o nosso assunto é Teatro Imagem. Você já ouviu falar no Teatro Imagem? Pois é, o Teatro Imagem é a técnica do teatro do oprimido em que a gente não se utiliza das palavras para se expressar. Então, tudo no Teatro Imagem é feito sem palavras, somente através das imagens corporais, como se fosse uma foto, uma escultura, ou uma pintura, uma gravura, ou seja, imagens, né? É a técnica que aqui na árvore ela ainda está no tronco, logo após os jogos e exercícios, né? Então, inclusive, alguns exercícios já são feitos, nos preparando para, quando chegarmos no Teatro Imagem, conseguirmos nos expressar de uma forma mais ampla, tá bom? Eu vou ler um trechinho da explicação do Augusto Boal, no nosso querido, já muito falado aqui, né? Jogos para atores e não atores. O Teatro Imagem se constitui de uma série de técnicas que fui desenvolvendo através dos anos e que começaram a aparecer nos meus trabalhos com indígenas no Peru, Colômbia, Venezuela e México. Suas línguas maternas não eram o espanhol, nem a minha. Assim, quando usávamos uma língua que não era a nossa para nos comunicarmos, sempre nos entendíamos mal. Por isso, tornou-se necessário recorrer às imagens e as técnicas foram surgindo naturalmente. E aí depois ele continua aqui falando que quando ele e a Cecília Boal foram desenvolver a técnica Arco-Íris do Desejo, que a gente vai falar depois, e que logo depois virou livro também, né? No Arco-Íris do Desejo ele acaba desenvolvendo ainda mais o Teatro Imagem, as técnicas de Teatro Imagem. Porque assim, a gente tem que entender que dentro de uma técnica existem vários exercícios, né? Uma continuidade do que a gente faz no início com os jogos e exercícios. A gente começa lá com a desmecanização corporal, né? Vamos lembrar daquelas 4 etapas que eu falei lá atrás no outro vídeo, que vocês depois vão procurar lá no canal também para ver? Então, corpo consciente, né, ou consciência do corpo, corpo expressivo, teatro como linguagem e teatro como discurso. E aí o Teatro Imagem, ele se encaixa como uma das séries da etapa número 3, que é o teatro como linguagem, né? Então a gente vai desenvolvendo através dos exercícios já muito voltados para a imagem, começando muitas vezes individualmente ou em dupla, partindo para grupos maiores, né? Montando objetos em forma de imagem, né? Se junta um grupo inteiro, por exemplo, um dos exercícios, né? Em que você tem que montar um eletrodoméstico, você tem que criar uma imagem com o grupo de um eletrodoméstico, ou de um meio de transporte, ou um presente, e por aí vai. Então a gente vai tendo que coletivamente pensar corporalmente também de que forma a gente pode apresentar aquela imagem, né? Aquilo que foi pedido através de uma imagem. E o Teatro Imagem, propriamente dito, quando você já monta a história, você vai montar também coletivamente, partindo de alguma opressão que foi identificada.
Então esse grupo vai apresentar, pode apresentar uma só imagem com a opressão. Quem vai fazer a imagem é um segundo grupo, que vai servir como se fosse um boneco, um molde, né? Um manequim. E tem um terceiro grupo, que é o grupo de espectadores e espectatrizes. Vamos lembrar lá do princípio, do que é? Né? Nós somos atores e espectadores ao mesmo tempo, né? Então é o pessoal que está na plateia, mas vai observar atentamente aquelas imagens, né? E num segundo momento, esses espectadores têm que ir até as imagens e modificar aquelas imagens de forma que a situação deixe de ser uma situação de opressão e passe a ser uma situação sem opressão. Como é que seria a situação ideal? Qual seria a solução ou um caminho, uma alternativa para que aquela opressão deixasse de existir? Após esse momento de transformação das imagens, as pessoas desmontam lá, até para descansar, né? E aí os três grupos se juntam para discutir, né? Os espectadores falam o que eles observaram, o primeiro grupo fala o que percebeu, o segundo grupo pode falar também como é que sentiu corporalmente ficar naquela situação, né? E aí, num outro momento, havendo tempo, né, ou numa outra aula, num outro encontro, pode-se inverter os papéis também. Então, quem estava como espectador vai ser moldado, quem estava sendo moldado vai discutir qual a opressão que quer apresentar, e aquele primeiro grupo antes, que estava pensando, passa a ser espectador, né? Porque aí é uma forma também, e depois muda-se de novo, né? Para que todo mundo passe pelos três papéis, entendeu? Agora, isso tudo pode ser adaptado, né? Quando eu trabalho na escola, por exemplo, eu já não trabalho dessa forma, porque eu trabalhava muito com adolescente, você pedir para o adolescente botar a mão no outro, principalmente num grupo que ainda não se conhece há muito tempo, às vezes é complicado. Então eu parto da imagem pedindo para que eles façam a imagem, né? Eles fazem a imagem corporalmente para dizer o que eles estão querendo. E aí, tanto fazendo só a imagem de opressão, quanto criando uma história, muitas vezes criando até mais de 3 imagens, né? Se a gente tiver um grupo menor de pessoas e mais tempo para trabalhar, a gente pode desenvolver isso, né? E outra coisa importante, só para fechar, é que além da técnica do teatro-imagem em si e o uso das técnicas, dos exercícios da técnica de teatro-imagem, no Arco-Íris do Desejo, o Augusto Boal já usou muito teatro-imagem como forma de auxiliar nos ensaios de atores profissionais, por exemplo. Não só no Brasil, na Europa também, em vários lugares. Então o teatro-imagem é um recurso muito interessante, não só para ampliar a nossa expressão, porque quando você é obrigado a não poder falar, o que acontece? Aos poucos você vai conseguindo expressar melhor o que você quer expressar com o seu corpo. E aí você percebe o quanto você pode ser expressivo sem a palavra também, né? Então é muito bacana, né? Tem espetáculos que são montados todos na base do teatro-imagem. É claro que aí outros elementos vão entrar, né? Tem espetáculos de teatro-fórum, né? Que é outra técnica que a gente vai conversar depois, mas que as cenas foram montadas partindo do teatro-imagem e depois se transformaram. Né? Aí foi acrescentado música, movimento, até fala em alguns momentos, mas você vê que a estrutura do espetáculo se baseou na ideia do teatro-imagem. Então a gente vai ficando por aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e viva Boal!